Muito bem. Uma boa tarde para todo mundo, pessoal. Esse é o programa de pós-graduação em Física e Astronomia. Esse é o 16º seminário desse semestre. Hoje eu consegui trazer a Bárbara, que é uma amiga minha da UFMG de muitos anos atrás, e ela vem apresentar para a gente um pouquinho sobre o outro lado das publicações científicas, vamos falar assim, né? Que é o lado da editorial. Que a gente está do lado de vamos publicar um artigo, ela está do lado assim, vamos analisar se você vai publicar mesmo. Então, eu quis chamar ela porque eu acho interessante a gente ver essa abordagem de uma outra perspectiva, porque a gente sempre vê o editor como se fosse um e-mail que te responde, só que, na verdade, no fundo ali tem todo um corpo docente ou de pesquisadores por trás de uma revista e não é simplesmente um computador que te responde, tem muita ciência ali para poder te dar uma resposta adequada. Então, a Bárbara, ela graduou-se em Física na Universidade Federal de Minas Gerais, depois ela obteve mestrado e doutorado em Biologia Celular também pela UFMG. Após o doutorado, ela fez pós-doutorado em 5 anos na Universidade de Chicago, no laboratório da professora Margaret Gardel. Após seu pós-doc, Bárbara foi Deputy Head of Laboratório do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de Heidelberg. Uhum. Isso. E durante sua carreira acadêmica, investigou o papel do colesterol de membrana celular na regulação de propriedades mecânicas de células de mamíferos, na contração de células musculares cardíacas e de células não musculares e no estabelecimento de infecções por parasitas. Então, Bárbara, fica à vontade. Seu marido está entrando aí. Fica à Tá, vontade, não. sempre que você quiser, tá? Eu falo geralmente um horário de 50 minutos, 1 hora, mas fica à vontade, não temos pressa, fale no seu tempo. Você prefere que a gente faça as perguntas durante ou no final? Como é que você prefere? Tanto faz, tanto faz. Eu Então, tô eu vou fazer planejando. o seguinte, eu vou ficar aqui no fundinho aqui, olhando a apresentação, e eu fico de olho no chat, caso alguém faça uma pergunta, aí eu te aviso, tá Tá, bom? joia. Obrigada, Emilson. Obrigado, viu? Então, tá, joia. Vou começar aqui, pessoal. Então, primeiramente, boa tarde para vocês. Muito obrigada, Emilson, pelo convite. Eu estou muito feliz, né, de poder encontrar com você novamente, né, nem que seja por esses meios virtuais, né. Muito obrigada por essa oportunidade de dar um toque para o FTPR hoje, para pós-graduação. Muito obrigada a vocês aí por estarem assistindo. E como o Emilson já falou, né, meu nome é Bárbara Issa. Atualmente eu sou a Managing Editor do Biostein Journal of Nanotechnology. E eu vou falar hoje para vocês um pouquinho sobre o que acontece do lado de cá, né, das publicações científicas. E lado de cá, né, como o Emilson explicou, eu gostaria de falar um pouco mais sobre publicações científicas, sob a ótica de um editor, né, ou de uma revista científica, porque eu estou representando aqui o BJ Nano, né. Bom, então, para fins didáticos, né, eu estou, né, partindo a minha apresentação em alguns tópicos, para a gente, né, dividir, assim, os temas, que eles são um pouquinho diferentes. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho o que os autores deveriam considerar antes de escolher uma revista para publicar seus trabalhos. Em seguida, vou dar umas dicas para elaboração de artigos científicos, e isso, né, é proveniente de algumas outras palestras que eu já dei, e é uma pergunta recorrente que eu tenho. Não existe receita mágica, né, para publicação de um artigo que no final vai ser aceito por uma revista XYZ, mas, assim, são dicas gerais que sem essas coisas, a chance do seu artigo ser aceito, né, diminui consideravelmente. Vou falar um pouquinho sobre o movimento Open Access, que atualmente está ganhando bastante momento, afeta diretamente países, né, mais países da Europa e países da América do Norte, mas direta e indiretamente também pesquisadores do Brasil, e a gente vai entender um pouquinho por quê, eu espero, né, que eu consiga explicar para vocês.
vou também dar uma introdução e falar um pouquinho sobre o Beilstein Institute, que é a fundação e também o instituto que financia as revistas Beilstein Journal of Organic Chemistry e Beilstein Journal of Nanotechnology, que é a revista que eu trabalho, além de outros projetos Open Access, como simpósios e talks. Vou falar também mais diretamente sobre BJ Nano, né, que eu sou a Managing Editor, então vou dar mais ou menos uma passada sobre como é o jornal, o que a gente faz lá. Das coisas que eu vou falar um pouco sobre a pipeline, né, como que funciona a pipeline desde a submissão à publicação de artigos no BJ Nano. Vou falar um pouquinho sobre o que faz um editor científico, lógico, de maneira bem resumida, porque, né, a gama, né, o espectro de coisas que um editor científico faz é muito grande. Bom, então, começando assim a minha palestra, né, a minha conversa, então, como que deveria ser um processo de gestação de um manuscrito, né? É claro que isso aqui, né, é teoria, o mundo ideal, né, como que deveria ser, mas é claro que a gente sabe que as coisas às vezes não andam, né, da maneira como a gente planeja. Bom, então, inicialmente tem a fase de pré-concepção, né? Nessa fase, espera-se que os pesquisadores, os alunos envolvidos, né, na execução e no planejamento de um projeto, né, estejam em contato constante com a literatura, né, lendo artigos não somente das suas áreas, como de áreas correlatas e até de áreas diferentes. Além, né, do pesquisador ter esse contato com a literatura, o pesquisador no computador lendo, né, os PDFs dos artigos, os HTMLs dos artigos, é importante que esse pesquisador também troque ideias com pares. Quem são pares? São outros pesquisadores, outros colegas, né? Não somente colegas do laboratório, mas colegas, por exemplo, em congresso. Gente, congresso é importante para a gente apresentar nosso trabalho, né, para a gente divertir, né, para a gente aproveitar, mas também é importante para esse momento de conversa, troca de ideias. Então, assim, às vezes a gente pensa, não sou muito criativo, pesquisador, né, não tem muito dom artístico, esse é o meu caso, né, mas assim, a gente pode ser criativa nisso. Então, como que a gente tem ideias criativas para a escrita de um projeto? Vem daí. Né? E como que você inova na sua área? Você inova conversando com pessoas, às vezes, fora da sua área. Né? Isso te ajuda a pensar fora da caixa. Então, essa seria a fase de pré-concepção do artigo. Em seguida, né, uma vez que o pesquisador sai desse mundo das ideias aí e começa a organizar as suas ideias num papel, junto com seus colaboradores e alunos, né, tem a fase do projeto. No projeto, os autores, né, que são os pesquisadores, eles vão organizar as perguntas a serem respondidas. Essas perguntas, eles identificaram na fase anterior. O que está faltando, né, no meu campo, na minha área, que eu posso responder através né, do meu trabalho com a expertise que eu tenho. Então, através dessa delineação do projeto, os pesquisadores levantam as hipóteses e propõem métodos para a resolução, né, desses problemas, né. Então, em seguida, né, após a escrita do projeto, esse pesquisador vai submeter esse projeto para uma agência de fomento. E se tudo der certo, esse projeto vai ser financiado. Então, a partir do momento que o projeto é financiado, que o pesquisador tem dinheiro para poder investir nos experimentos, etc., a parte de coleta de dados se inicia. Então, o que é essa fase de coleta de dados? É um momento que os pesquisadores envolvidos vão fazer experimentos, simulações ou cálculos para poder responder as perguntas levantadas na fase do projeto, né? E no final, né, uma vez que os dados forem interpretados, que gráficos e figuras forem feitos, né, os pesquisadores e colaboradores juntos farão a proposta de um modelo, né, que dependendo da área de pesquisa, você consegue integrar experimentos, simulação e cálculos, em outras áreas é um pouco mais complicado. Em seguida, uma vez que as figuras dos artigos, né, estão prontas, as perguntas respondidas, e vale lembrar aqui que nem sempre, né, as perguntas que um experimento, ou um cálculo, ou uma simulação respondem são as mesmas levantadas na fase do projeto, tá, gente? Isso é normal. O importante é que a gente organize os resultados que a gente teve dos experimentos e faça esse exercício que eu estou chamando de outline do artigo. Essa era uma fase, né, que eu aprendi a fazer um outline quando eu estava fazendo meu pós-doc,
E, para ser bem sincera com vocês, eu achava meio chato, porque eu queria ir direto da fase de coleta de dados para a fase de escrita do artigo. Só que essa fase de outline do artigo, na minha opinião, é essencial, porque é um momento que você para, respira, vê o que você tem e ver o que falta para você adquirir. Então, você monta uma espécie de quebra-cabeça, onde você coloca os dados que você tem, desculpa, as figuras que você conseguiu obter, né? Agrupa aquelas figuras em painéis, né, de acordo, né, com a história que você quer contar, e vê qual que é a história que seus dados estão querendo te contar, né? Porque os dados falam para a gente, né? A gente tem que saber montar a história. E é importante a gente fazer o outline por causa de outro motivo, né? O meu orientador da graduação falou para mim, quando eu estava começando lá em 2000 e pouquinho a minha graduação em física, ele falou para mim que um bom projeto nunca acaba, né? E eu acho que ele está certíssimo, né? Um bom projeto nunca acaba, sempre vão vir perguntas atrás de perguntas. Só que o outline, quando a gente faz o outline de um artigo, é o momento que a gente precisa parar e analisar e ver o que realmente eu preciso de N experimentos a mais para poder finalizar essa história que eu quero submeter. Então, é um momento também para as pessoas pararem e falar, não, agora já está bom, eu posso mandar, eu posso escrever um artigo com o que eu tenho. Bom, então a próxima fase seria a fase de contar uma história, né? Qual que é a história que os meus dados contam? E nesse momento, né, muitas pessoas não fazem isso, mas eu acho que é mais fácil nesse momento os autores, né, os pesquisadores escolherem a revista, porque algumas revistas delimitam a quantidade de referências que podem ser citadas, né, ou delimitam, por exemplo, tamanho de abstract. Então é mais fácil você escolher a revista antes de começar a escrever a história propriamente dita, né? É mais fácil, é menos trabalhoso o processo de storytelling. Em seguida, né, começa o processo de escrita e revisão interna do artigo pelos coautores. Não somente interna, mas aqui eu acho que também, né, os autores dos artigos, eles deveriam conversar com colegas, né, chamar para um café, né, uma coisa assim informal, entre aspas, e falar assim, olha aqui, você pode ler meu artigo, o que você acha do meu artigo, né? E a partir disso, essas pessoas vão dar críticas, espero eu, positivas, né, que os autores podem considerar ou não se vão implementar essas críticas, sugestões dos artigos. E se essas pessoas do meio acadêmico que você tem contato com elas, né, se essas pessoas estão dando sugestões, né, de coisas que você poderia melhorar no seu artigo, é importante que você dê ouvidos, né, dê atenção, porque é muito provável que os referis que vão, né, mais tarde avaliar seu manuscrito, né, que eles façam perguntas semelhantes. Então, é melhor que você exponha seu manuscrito o máximo possível para que você tenha, né, input, para que você tenha feedback, o maior volume de feedback possível antes do processo de submissão, que seria o próximo passo, né, que é a parte onde o pesquisador, né, o submitting author, vai submeter o artigo para uma revista científica. Então, aqui eu bolei algumas dicas que eu considero importantes, né, para a escrita de um artigo científico de sucesso, vamos dizer assim, né? Não existe receita mágica, como eu estava falando, também não é uma receita de bolo, né? Mas, assim, são dicas que eu acho que considero importantes. Então, é importante que as pessoas tenham consciência, né, que os pesquisadores tenham consciência, né, de ética na publicação. E a COP, que é o Committee on Publication Ethics, tem diretrizes muito interessantes, que se vocês tiverem interesse, eu recomendo de vocês entrarem nesse site aqui, né, e darem uma lida nessas diretrizes importantíssimas. Por exemplo, na hora de eu citar um manuscrito, né, eu não deveria usar as mesmas palavras que os autores, porque isso pode ser considerado plagiarismo ou autoplagiarismo, é plágio, né? Ou autoplágio, dependendo se eu estou escrevendo exatamente as minhas mesmas palavras que eu escrevi em outro artigo, né? Existe o copyright aí no meio. Então, é bom as pessoas estarem atentas para isso. Se eu estou reutilizando uma figura que já foi publicada, mesmo que seja minha, entre aspas, esse conceito de minha, aí a gente vai ver, né, um pouquinho o que é meu. Então, é importante que uma autorização, dependendo, né, da licença, que uma autorização seja pedida, né, para a revista, para a reprodução dessas figuras. Então, é importante as pessoas estarem atentas a esses detalhes, porque isso pode fazer com que o seu manuscrito seja rejeitado, né, ou que demore para entrar no processo de revisão.
é importante, né, uma das coisas principais, é importante que o pesquisador conte uma boa história, numa ordem lógica, que não necessariamente é a ordem da coleta de dados. E por isso que eu volto a falar da importância do outline do manuscrito, essa montagem do quebra-cabeça. Qual é a maneira mais lógica que eu tenho de organizar os meus dados, né? Isso tem que ser levado em conta na hora de escrever um artigo. Como eu falei, convide seus colegas para lerem seu artigo, né? Implemente as dicas, veja se essas dicas fazem sentido, né? Seu amigo lá não está querendo, né, zoar, né, do seu artigo. Ah, seu artigo está precisando disso. Não, aquela pessoa está perdendo, ou melhor, investindo o tempo dela lá para fazer com que o seu artigo fique melhor. Uma coisa bem interessante que eu aprendi, né, depois que eu fiz uns cursos aí de comunicação científica, é que você deveria sempre fazer um exercício de se colocar na posição do leitor. O que eu estou escrevendo aqui, quantas pessoas vão entender? Só as pessoas do meu laboratório? As pessoas do laboratório mais uma meia dúzia, né? Porque o objetivo de uma pessoa, quando ela escreve um artigo, qual que é? A resposta, né, não é ter mais um artigo no meu Lattes, né? A resposta é tornar o conhecimento que eu gerei a partir do dinheiro público, dinheiro de investidores, às vezes privados, né? É uma maneira de eu voltar para a sociedade o que a sociedade investiu na minha pesquisa. Então, a linguagem do seu artigo tem que ser acessível. Pensando de maneira egoísta, né, só no próprio umbigo ali, o que a pessoa ganha em fazer isso? A pessoa ganha, né, o autor, eu estou querendo dizer. Ganha, uma vez que o texto está legível e compreensível, o autor ganha acessos no artigo, o autor ganha citações no artigo, que é importante, que muitas pessoas não pensam nisso, né? Então, a linguagem, a escolha de uma linguagem acessível é fundamental para o sucesso do manuscrito. Além disso, os gráficos e figuras, eles têm que ser preparados de maneira de forma que eles tenham qualidade, imagens que tenham resolução suficiente, que as letras e números nos eixos dos gráficos sejam legíveis, que os painéis sejam organizados de maneira lógica, a maneira que está sendo descrito no texto, né? Então, isso também é importante. Uma dica, leiam os documentos Instruction for Authors das revistas que vocês vão submeter os artigos. Esses documentos existem por um motivo, né? Então, existem regras que a revista, né, tem para citação de referência, para formatação de figura. Então, leiam essas instruções, né? Aumenta a chance do seu manuscrito passar do editorial office e ir para o editor e depois para o peer review, por exemplo. Escreva uma cover letter boa. É na cover letter que você vai vender o peixe do seu artigo. Você vai convencer as pessoas, pessoas da revista, os editores, né, o editorial office, por que seu paper tem que ser publicado naquela revista, né? O que meu paper traz de novo? Se você foi convidado para submeter um artigo por alguém, por algum membro, né, fala, olha, fui convidado por fulano de tal, né, então coloque informações que vão ajudar você a vender o seu peixe, né, que no caso é seu artigo. E no momento que o pesquisador faz a escolha da revista, o pesquisador deveria pensar em coisas diferentes, às vezes, do que os pesquisadores pensam, né? Os pesquisadores deveriam pensar assim, em qual revista que eu devo publicar meu artigo, de forma que o meu artigo vai conseguir ser visualizado pelo maior número de pessoas da minha área e de áreas correlatas. Então, a acessibilidade dos leitores ao artigo, a visibilidade do artigo são fatores importantes. E, além disso, essa revista ela auxilia os autores, de alguma forma, a promoverem o conteúdo dos artigos, né? Por exemplo, através de mídias sociais. Então, esse próximo slide, ainda seguindo nessa linha aí de dicas, né, eu coloquei duas colunas aí, alguns itens que os pesquisadores consideram por posts que a gente faz, né, no Twitter, ou de autores nossos, ou de conversas que eu tenho, né, com pessoas em congresso, né, e o que implica essa escolha, né, no acesso, leitura e citação do seu artigo. Então, por exemplo, o escopo da revista, né? Às vezes as pessoas escolhem publicar o seu artigo numa revista que tem um escopo só daquela área restrita, né?
eu entendo que é necessário determinados projetos serem publicados em revistas que têm essa limitação de escopo, mas é vantajoso para os autores, né, que revistas de escopo amplo sejam escolhidas, de forma que pessoas de diversas áreas possam ter acesso ao seu manuscrito, porque é assim, como eu falei no início da minha apresentação, é assim que a gente começa a pensar fora da caixa. Então, você deveria querer que seu artigo tivesse essa exposição a audiências diferentes, que não só a sua. Tempo para publicação do artigo, né? Eu quero que o meu artigo seja publicado anteontem de madrugada, né? Então, assim, algumas revistas fornecem tempos surreais para publicação do artigo, mas, assim, eu acho que as pessoas deveriam pensar, nessas revistas são revistas sérias, são revistas predatórias, né? E o pesquisador, ele tem um senso crítico de pensar tempo versus qualidade, né? Vocês, né, não sei se vocês já tiveram a chance de serem revisores de manuscrito, mas vocês acham que, como revisor, você teria condição de absorver a informação toda do artigo e prover um report, né, em uma semana, um report sério, né? Quantas pessoas estão sendo convidadas por essa revista para prover reports? O editor que está lidando com esses manuscritos está tendo tempo de realmente ler o manuscrito, de ler os reports, de ter uma interação com o autor, está dando ao autor a chance de fazer os revisions, né, as revisões que são sugeridas. Então, né, pensem nisso. Reputação da revista, né? Como eu meço a reputação da revista? Isso é um pouco subjetivo, mas assim, eu consigo sugerir dois métodos, né, para você medir essa reputação, essa métrica aí. Uma das maneiras é você entrar em contato com pessoas que já publicaram nessa revista e perguntar para essas pessoas qual foi a impressão dessas pessoas ao publicar determinado artigo em determinada revista, né? As pessoas gostaram, o processo de editoração, né? O peer review foi justo, como que seu artigo foi processado durante, né, a parte de produção, né? E outra coisa, o pesquisador, ele tem um senso crítico, ou deveria ter um senso crítico suficiente para pegar um artigo de determinada revista e ler aquele artigo e falar assim, esse artigo não faz o menor sentido, né? Como que essa revista está permitindo que esse tipo de artigo passe, né, pelo processo de peer review? Então, a sua avaliação aí, mediante, né, contato com outros pesquisadores que publicaram nessa revista, seria uma maneira ideal, maneira interessante. Fator de impacto. Eu não vou entrar muito, né, nesse tema de discussão, porque só esse tema daria 1 hora ou mais de discussão. É um tema complexo, mas muitas pessoas escolhem a revista para publicar o artigo baseado em fator de impacto. Muitas pessoas não têm nem conhecimento como e por que o fator de impacto é calculado, quem calcula, para que calcula. Mas fato é que fator de impacto é uma métrica relativamente popular, né? O fator de impacto, né? Vamos supor que eu escolho uma revista de impacto 1000 para poder publicar meu artigo, né? Qual que é o impacto do fator de impacto no meu artigo? O que isso vai traduzir no acesso, leitura e citação do meu artigo? Por exemplo, se essa revista, o meu leitor tiver que pagar para acessar, por exemplo, né? Então, só aí você já diminui a quantidade de autores, de leitores que vão ter acesso ao seu manuscrito. Então, sempre ter aquele pensamento crítico. Eu estou escolhendo essa revista por quê? Né? É aconselhável, né, que os autores escolham revistas Open Access, né, porque as revistas Open Access, elas permitem que os leitores tenham acesso, né, a versões, né, desse artigo, e isso implica, né, no maior acesso, maior leitura e possível maior citação dos artigos, né. Só que muitas revistas Open Access, como eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho, cobra para acesso ao artigo, né. Então, eu escolho uma revista de impacto absurdo, mas eu preciso pagar para poder publicar nessa revista e os leitores precisam pagar para poder acessar os artigos. Então, qual que é o resultado disso? Quem vai ler meu artigo, né? Então, pensem nisso a próxima vez que vocês forem escrever e submeter os artigos de vocês. Bom,
eu falei um pouquinho sobre Open Access e agora eu vou definir um pouquinho sobre Open Access. Eu não sei se vocês, né, sabem o que é isso, mas eu vou definir rapidinho. Então, a definição, né, primordial, eu diria, né, de Open Access seria o conjunto de princípios e práticas através dos quais os resultados de pesquisas científicas são distribuídos online, livre de taxas, lembre-se disso, ou de outras barreiras. Então, essa é a definição inicial, né, a definição clássica de Open Access. O Open Access, né, ele ganhou bastante momentum aí a partir da formação desse Coalition S em setembro de 2018. Coalition S nada mais é do que um grupinho formado por agências de fomento, mais o European Commission and the European Research Council, né, são agências financiadoras, que bolaram um documento aí chamado Plan S, e esse Plan S tem 10 requisitos, né, que devem ser seguidos, tanto por autores quanto, né, pelas revistas, por exemplo. Então, vou traduzir rapidinho aqui. Então, a partir de 2021, todas as publicações científicas de resultados originários, né, de pesquisas científicas fomentadas, financiadas por projetos públicos ou privados provenientes, né, de agências financiadoras nacionais, regionais e internacionais, olha lá, devem ser publicadas em jornais Open Access, ou em plataformas Open Access, ou né, tornadas imediatamente acessíveis através de repositórios, que são os archives, né, sem embargo. Então, o que significa isso, né? O Coalition S é uma reunião de vários grants, de várias agências financiadoras, principalmente da Europa, dos Estados Unidos, né, do Canadá, né, da América do Norte, que se organizaram e fizeram essas regras. Eles lançaram essa demanda: olha, eu estou financiando a pesquisa de vocês, mas em contrapartida vocês têm que publicar em revistas Open Access. Então, aí surgiu uma demanda que as revistas têm que cumprir, né, para você não perder esse público. Então, o que é o Plan S? O que são essas regras? Se vocês quiserem saber mais, né, são 10 princípios, né, vocês por favor, acessem esse site aqui, mas eu vou falar, assim, 4, que são as 4 primeiras, né, também resumido aqui. Mas autores ou instituições retêm o copyright das publicações. Copyright, nada, né, em linhas gerais, seria o direito de reprodução, né, por exemplo, né, dos dados, figuras ou texto. E essa licença aqui, CC BY, é uma das mais amplas. As agências financiadoras, desculpa aqui a falta de acento, elas determinam critérios e requisitos, né, para qual revista ou quais revistas Open Access determinados artigos têm que ser publicados. E quando inexistentes, essas agências financiadoras darão suporte para prover infraestruturas Open Access. E esse 4 aqui é o mais interessante, ou não, né? Taxas de publicação são pagas pelas agências de fomento ou instituições, porque a gente vai conversar daqui a pouco, no próximo slide, sobre rotas diferentes de Open Access, e alguns jornais cobram, né, muitos jornais, na verdade, cobram para os autores publicarem Open Access, e se esses autores forem fomentados por aquelas agências de fomento que eu falei aqui para vocês, essas agências de fomento pagam para esses autores publicarem nessas revistas Open Access. Só que no Brasil, por exemplo, o movimento Open Access ainda não chegou. Então, o que acontece? Os pesquisadores não têm necessariamente recursos financeiros para poder pagar os APCs. Então, há aí a exclusão nesse movimento Open Access, né? A exclusão de uma determinada fatia da população que faz pesquisa, né? Que são as pessoas que não conseguem, né, que não conseguem financiamento para publicar nessas revistas Open Access que cobram essas taxas para publicação, né? E isso não é muito bem a definição de Open Access diz, né? Então, como eu falei para vocês, né, existem diversos modelos Open Access. Os principais que eu vou falar aqui para vocês são o Golden, o Green e o Diamond, né? Dourado, o verde e o diamante. E existem diferenças entre eles, né? Então, por exemplo,
Na via dourada, né, os artigos, na via dourada e na via diamante, os artigos, imediatamente após eles serem publicados, eles já são acessíveis de maneira online. Ao passo que na rota verde, né, os autores, eles têm que fazer o arquivamento. O que é isso? É depositar uma versão do artigo que pode não ser aceita, né, isso depende das regras da revista, mas os autores, eles conseguem disponibilizar essa versão para todo mundo, né, em archives. Então, voltando, né, o modelo, né, o Golden, os autores, eles não pagam esse APC. Esse APC é Article Processing Charges, que são, né, as taxas que os autores têm que pagar para poder publicar Open Access. Na rota Green e na rota Diamond, os autores não pagam essas taxas. Em relação ao copyright, os autores retêm copyright na via Golden, na via Diamond, mas não retêm copyright na via Green. E, por último, os artigos publicados em Golden Open Access, grátis para leitores, também a mesma coisa para o Green Open Access, mas essa versão, né, não necessariamente é a versão aceita. E o modelo Diamond é grátis para autores e leitores. Então, como vocês viram aqui, o modelo Diamond é um único modelo que consegue preencher todos os requisitos daquela definição inicial de Open Access, né? Open Access, aberto para todo mundo, para quem publica e para quem acessa, né? Para quem lê. Bom, então eu vou falar um pouquinho agora sobre o Beilstein Institute, né, que é a instituição e também a fundação que financia, né, 2 jornais Diamond Open Access, né, que desse modelo que eu acabei de explicar para vocês. Então, o Beilstein Institute é uma fundação sem fins lucrativos, cuja missão é de promover o Open Science de qualidade e gratuito. Além, né, das 2 revistas financiadas, né, totalmente financiadas pela fundação, né, de mesmo nome. Nessas revistas são o Beilstein Journal of Organic Chemistry e o Beilstein Journal of Nanotechnology. Existem outros projetos que estão diretamente ou indiretamente ligados a essas revistas, que são o Beilstein Archives, a gente tem o nosso próprio archive, e a gente também financia projetos, né, como, por exemplo, simpósios e talks. Nós também financiamos, damos um apoio financeiro aí para determinados congressos científicos, então a gente está listado como sponsor do próximo SBPMAT, o Brazilian, né, MRS, agora em 2022. Então, a gente está lá, listado, então se vocês estiverem, né, indo nesse congresso, infelizmente eu não vou poder ir esse ano, mas se vocês forem, né, quiserem trocar uma ideia aí, sintam-se à vontade para me mandar um e-mail, meu e-mail está no final, para a gente discutir aí possibilidades de colaboração. Bom, então, para eu dar uma explicação, né, do Beilstein um pouquinho mais, vou iniciar, né, a linha do tempo, né, de como foi fundado o Beilstein, de como que começou a história do Instituto. Então, em 81, foi lançada a primeira edição de um livro super famoso de química orgânica, não sei se vocês têm contato com essa área do conhecimento, mas é um livro chamado Beilstein Handbook of Organic Chemistry, que foi escrito pelo Friedrich Conrad Beilstein. E esse handbook, apesar do nome, né, ele na verdade é uma enciclopédia que ocupa uma boa parte de uma sala no Instituto, né, bem bacana esse livro. Em 1951, o Beilstein foi fundado pela Max Planck Society, e anos depois foi lançado o primeiro jornal que já nasceu Diamond Open Access, que foi o Beilstein Journal of Organic Chemistry, e em seguida, em 2010, foi lançado o BJ Nano, que é no jornal para o qual eu trabalho. Em 2019, o nosso Beilstein Archives foi lançado. Bom, como eu falei para vocês, a gente também financia, né, e dá apoio a outros projetos, então um desses é o Beilstein Talk, e o próximo Beilstein Talk na área de nano vai ser dado pela professora Márcia Barbosa. Não sei se vocês a conhecem, mas se não conhecem, deveriam conhecer, então talvez essa seja uma boa oportunidade. Ela vai dar um talk, né, cujo título é Água. Ela trabalha com água, essa é a área, né, de concentração dela. Então, água, da era do gelo até os nanotubos de carbono.
Ela é uma pesquisadora teórica, então ela vai dar uma abordagem, né, provavelmente teórica, só que ela é excelente, imperdível esse talk. Então, se vocês puderem assistir, é gratuito, só vocês entrarem nesse site aqui que eu estou listando aqui embaixo, clicarem em Talks, né, irem no talk dela e clicar aqui Register Now. Né, o horário do Brasil, do talk, vai ser 9 horas da manhã, só diminuir 5 horas aí desse horário, tá bom? No dia 7 de julho. Bom, então, quais são as vantagens, né, para os autores, né, de publicar em revistas Open Access do nosso instituto? Então, primeiramente, todas as publicações são financiadas pelo instituto. Isso significa que os autores não pagam aqueles APCs, que são as taxas, né? E essa é a definição de Diamond Open Access. O nosso sistema de publicação é não comercial, isso significa que nós damos muito enfoque à qualidade dos artigos que a gente publica. Além disso, né, os artigos, eles são peer-reviewed, né, eles passam por um processo de peer review, revisão por pares, né, bastante rígido. Os autores, eles têm copyright, ou seja, os autores podem reproduzir, né, o artigo, partes do artigo, figuras, desde que propriamente citados. Né, isso, né, essa é uma das coisas que esse tipo de licença permite. Aquilo que eu estava falando para vocês no começo, o que é meu, o que não é meu, né? Então, sempre verificam qual tipo de licença que vocês estão concordando ali, né, de qual tipo de licença que tem nos jornais que vocês estão publicando os artigos de vocês. Os leitores também, eles podem acessar os papers sem custo, né, também tem um lado gratuito para o leitor. Os papers, eles são arquivados em repositórios diversos, por exemplo, PubMed, Google, o Web of Science, Scopus, dentre outros. A gente também organiza tópicos, né, que a gente chama de thematic issue, alguns jornais chamam de special issue, que a gente convida guest editors, que são pessoas que não trabalham para o jornal, mas são pesquisadores, né, que contribuem ali para um volume específico na área desses pesquisadores. Além disso, a gente tem o Editorial Office, que é responsável pelo controle de qualidade dos manuscritos, eles verificam se existe plágio, etc., né, se está dentro do escopo da revista. E o time de produção também, né, é do Beilstein, são pessoas contratadas pela instituição. Então, para entrar no site do Beilstein, do Beilstein Journal of Nanotechnology, é muito fácil, você digita bjnano.org, ou então bjnano, né, no Google. O nosso editor-in-chief é o Professor Thomas Schimmel, do Karlsruhe Institute of Nanotechnology. Eu sou a Managing Editor, e se vocês tiverem interesse, por exemplo, né, em acessarem os nossos thematic issues, os thematic issues que já estão em andamento, vocês vêm aqui em Articles, thematic issues, e se vocês quiserem ver os thematic issues que estão abertos, né, vocês cliquem aqui em Open Call for Papers, e se vocês identificarem, né, algum thematic issue que seria interessante vocês submeterem seus artigos, né, fiquem à vontade. Se não identificarem, quiserem mandar, né, para o que a gente chama de regular stream, né, que são os artigos regulares que não estão necessariamente vinculados a thematic issue também, né, fiquem à vontade para submeterem. E se vocês, professores, né, ou pós-docs aí mais, né, no final aí do pós-doc, né, tiverem interesse em organizar um thematic issue, tiverem uma ideia para thematic issue, né, deem uma olhadinha para ver se já tem alguma coisa rolando, né, de um tema parecido. Se não tiver, né, ou mesmo se tiver, entre em contato comigo para a gente discutir possibilidades aí da gente fazer uma colaboração, tá bom? Então, né, se vocês quiserem acessar quais são os nossos thematic issues, vocês podem procurar aí por tema, tópico, né, mas depois entrem no site aí com mais calma para dar uma olhadinha. Então, eu vou falar um pouquinho rapidinho aqui como que é a pipeline dos artigos. O que acontece uma vez que você submete um artigo para o BJ Nano, né? Então, você submete, né, você entra no Beilstein Publishing System, que é um sistema que a gente desenvolveu in-house, né, o nosso time do IT desenvolveu. Então, você submete o seu artigo, que cai na mão do Editorial Office, in-house, como eu já expliquei, né? São pessoas contratadas. O Editorial Office vai avaliar, né, o seu artigo
para qualidade, vai avaliar se tem algum tipo de plágio, se as figuras foram corretamente reproduzidas, né? E eles podem decidir, né, por rejeição, caso tenha casos graves de plagiarismo, por exemplo, né? O editorial office também, ele vai verificar se a pessoa optou por publicar um preprint, né, se aquilo preprint pode ser publicado do jeito que está, se precisa de interações com os autores, né? E se o editorial office falar, não, o paper está beleza, pode passar para a próxima fase, aí o paper vai para a fase de peer review. Nesse pedaço aqui, né, quem vai fazer as decisões com relação ao processo de peer review, quem vai pegar o manuscrito agora são os nossos editores associados. Os editores associados são pesquisadores, professores, líderes nas suas áreas de pesquisa, né, são né, um corpo editorial diverso e internacional, que vão escolher revisores, né, vão né, fazer o convite para esses revisores, e esses revisores vão provir reports, né, e os editores eles vão decidir se, né, se o manuscrito, né, vai ser rejeitado de cara, né, ou vai passar por esse processo de peer review, né, e esse ciclo de peer review que é report, e aí volta o artigo para os autores, né, eles podem ter quantos ciclos os editores acharem necessários, né, para que o paper, para que os autores consigam realmente responder as perguntas essenciais aí, mais importantes levantadas pelo Ceferis e pelo próprio editor. Então, uma vez que o editor fala, não, beleza, agora o manuscrito está ótimo, né, a parte científica do manuscrito está resolvida, agora a próxima fase é a fase de produção do artigo, né, que aí é a fase que eu entro, porque eu também faço parte do time de produção, né, e nessa fase a gente faz o copy editing, né, a formatação do artigo e a cópia para o proofreading, né, que a gente manda para o autor e fala que, olha, tá tudo certo, tem alguma coisa que você quer que, né, que mude e tal, tem, né, determinadas coisas que às vezes é tarde demais, mas, enfim, aí a gente passa, né, o artigo passa por esse processo até a publicação final e depois, né, a parte de indexing, né, que é quando a gente deposita os artigos nos repositórios. Bom, então, como eu falei para vocês, né, os editores, existem vários tipos de editores que têm papéis diferentes, né, na fase de peer review e na fase de produção. Na fase de peer review é a fase antes do aceite, nessa fase, como eu falei, são os editores associados, estou falando aqui com a perspectiva do BJ Nano, tá, gente? Cada jornal é diferente. Né? E depois que os artigos são aceitos, né, pelos editores acadêmicos, eles passam para os editores científicos da revista do BJ Nano ou BJOC, né, que é feito de maneira semelhante. Então, o que faz um editor científico, né? Ou acadêmico, ou um editor, por exemplo, de produção. Né? Então, ele verifica melhor a qualidade do manuscrito, né? Qualidade científica e a qualidade até textual mesmo, o que está sendo mostrado para o público. Ele seleciona referis e é responsável, né, por fazer esse meio de campo entre referir e autor. Ele toma decisões importantes acerca do manuscrito. Por exemplo, esse manuscrito ele é bom o suficiente para entrar peer review? Ou, por exemplo, não, esse manuscrito é uma continuação, um incremento muito pequeno de um trabalho anterior. Ou então, esse trabalho né, eu li um trabalho parecido, né? Então esse manuscrito não tem que ser rejeitado. Não, esse manuscrito é interessante, acho que ele deve passar por um round de peer review. Quero ver a opinião, né, dos universitários, tô brincando. Quero ouvir a opinião de outras pessoas, né, do meio. O que outras pessoas acham, né? Então passa o manuscrito para o peer review. Além disso, um editor científico comprometido com o jornal, né, para o qual ele trabalha, ele vai sempre pensar em desenvolver estratégias para melhoria do jornal revista, né? Como que ele faz isso? Através de networking, através do recrutamento de pessoas, de autores importantes em determinada área, em determinado tópico, que está faltando, por exemplo, na revista, ou é uma área que a revista quer expandir, né? E, para mim, um dos papéis principais do editor científico é fazer essa ponte entre pesquisador e a comunidade, seja a comunidade científica ou não, através dessas outras coisas que eu mencionei acima, né? Então, essa, para mim, é uma das coisas principais, fundamentais, que um editor faz.
E o que faz um editor científico de produção do BJ Nano, né, que é o meu time, né, o time onde eu trabalho. Então, a gente avalia o conteúdo científico do manuscrito e, às vezes, a gente tem que ter uma certa interação ou com o autor ou com o editor científico, ou com o editor acadêmico, né, o editor associado responsável pelo artigo. A gente verifica se o manuscrito está formatado de acordo com os padrões da revista. Isso é importante para garantir que tem uma certa homogeneidade, né, entre os manuscritos que a gente publica. Ele melhora a qualidade de apresentação de figuras do manuscrito. Então, por exemplo, às vezes os autores, quando submete a primeira versão do artigo, né, submete figuras que não têm a resolução suficiente para serem publicadas, né? Então, a gente pede para os autores, por favor, submeta as figuras com tal com resolução XYZ, né? A gente sempre está também em contato com os autores. A gente faz também o copy editing do texto, editando, né, a gramática e fazendo ajustes na mecânica da língua inglesa. E essa é uma das partes que eu mais gosto de fazer quando eu estou envolvida diretamente na produção de artigos, porque é uma parte, assim, é a parte do storytelling, né? Você está ali ajudando uma pessoa a contar uma história, né? Então, esse aí é o papel aí do editor, tá? Auxiliando os autores dos artigos, né, a tornar aquele texto mais claro, que às vezes a gente está tão embebido naquele problema, que às vezes a gente usa uma certa linguagem que a gente entende, mas que não é acessível a outras pessoas, né. E no geral, né, os editores de produção auxiliam os autores a melhorarem tanto a estética quanto o conteúdo do manuscrito. E, no caso do BJ Nano, a gente também participa também da divulgação científica, né, desses artigos através das nossas mídias sociais, né, o LinkedIn e o Twitter. Para mim, né, quais são os pontos positivos de ser editor científico? Então, eu tenho acesso, né, em primeira mão de descobertas científicas de pessoas que trabalham em vários campos diferentes, várias áreas diferentes, né, eu tenho acesso àqueles dados que foram lidos, vistos por pouquíssimas pessoas em primeira mão. E eu posso ler aqueles resultados e trabalhar naqueles resultados, né. E, mais que isso, eu posso, ajudar esse autor a melhorar a maneira como ele conta a história. Pelo fato do BJ Nano ser uma revista de amplo, escopo, né, a gente recebe manuscritos de diversas áreas do conhecimento, por exemplo, biologia, física e química, e isso faz com que eu amplie meu conhecimento em áreas que eu não tive tanto contato, por exemplo, quando eu estava no meio acadêmico, né. Isso é excelente, porque eu sempre sou forçada a me manter, né, em dia com a literatura de vários campos diferentes. No Beilstein, a gente tem times que são pessoas que saíram da academia, né, então são pessoas que têm, doutorado, né, na maioria das vezes. E é um ambiente que favorece a discussão científica, né, ou da ciência propriamente dita, ou de ética envolvida na publicação. Então é um ambiente, assim, propício para discussão de ciência, né. Eu sinto que eu estou num laboratório, mas, assim, a gente não faz experimento ou, né, ou analisa dados, né, a gente analisa, mas não, né, não esse tipo de dado. Então eu sinto que eu ainda estou num laboratório, né, é meio difícil explicar, mas essa é a sensação que eu tenho. Como eu já disse, né, eu acompanho o desenvolvimento de pesquisa, né, de diversos grupos pelo mundo. Existem autores que são recorrentes ao BJ Nano, porque eles gostam muito do nosso sistema, né, da qualidade, né, das pessoas que trabalham lá e do produto final mesmo do artigo, então eles sempre publicam com a gente. Então é bem legal ver o desenvolvimento aí dos dados, da história, né, de determinados grupos de pesquisa. Né, e também, para mim, né, uma das coisas mais interessantes é que eu sempre estou aprendendo. Eu estou aprendendo gramática, inglesa, eu estou aprendendo sobre determinada área teórica ali da física que eu não tive tanto contato quando eu estava na graduação, né. Eu vejo, artigos sobre áreas de biologia que eu trabalhei, né, então é uma maneira de eu manter, né, aí, sempre, em contato mesmo com a evolução de determinados campos aí de ciência. Então eu gosto muito, né, do meu trabalho, deu para perceber, né. Então se vocês quiserem discutir sobre carreira, né, como ser editor científico e tal, podem me mandar e-mail, né, eu recebo muitos e-mails,
Uma das coisas que a gente faz como editor científico, eu não falei, mas a gente responde muito e-mail, recebe muito e-mail, né? Mas podem mandar que, né? Eu vou responder na medida do possível. Então, eu vou chegando, né, ao final da minha apresentação. Eu gostaria muito de agradecer ao Emilson novamente por essa oportunidade, aos demais membros do corpo docente da UFTPR, muito obrigada a todos vocês que estão assistindo, que assistiram a palestra, a todas as pessoas que fizeram parte da minha trajetória acadêmica e fora dela, né, aos meus colegas do Biostein Institute, por sempre me propiciarem discussões interessantíssimas sobre ciência, etc. Se vocês quiserem me mandar um e-mail, no meu endereço de e-mail está aqui, vocês podem dar um print. Esse aqui é o handle do meu Twitter, vocês podem me adicionar lá, me seguir, sei lá, dar um follow. Esse aqui é o handle do Biostein Institute, né? Sigam a gente lá também. E acessem nossos sites, né, para vocês ficarem aí informados sobre os próximos simpósios e os próximos talks, né? E muito obrigada aí pela audiência e se tiver tempo para perguntas, podem mandar. Tem tempo, sim. Ficarei muito feliz. Dá para ver claramente que você gosta muito do seu trabalho mesmo. Estava nem ter falado. Obrigada. Eu deixo a palavra aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, é uma coisa importante, que eu vejo que hoje em dia as pessoas elas estão com uma dificuldade, pelo menos aqui no Brasil, né, de a gente conseguir dinheiro para poder pagar os artigos. Porque se você olhar que uma publicação em certas revistas custa, sei lá, $10 mil para ser um Open Access, e aí você fala, velho, $10 mil é R$50 mil, é muito dinheiro, assim, se você olhar para um artigo publicado, entende? Então, eu acho que isso acaba que a gente fica um pouco até aquém, porque eu nem cogitaria, por exemplo, mandar um artigo para uma revista da Nature se eu não soubesse que eu teria alguém para pagar, entende? E aí, isso meio que te bloqueia, sabe? E aí, é por isso que eu acho interessante a proposta de vocês e já publiquei com vocês, já foi referida a revista de vocês, e mandei Obrigada, Emilson. Porque, honestamente, é muito complicado você ter dinheiro para isso, sabe? A gente pode até ter conseguido dinheiro para fazer uma visita técnica, a gente consegue dinheiro para poder fazer uma medida em outro estado e tudo, mas como é que eu viro para o departamento e falo, preciso de R$50 mil para publicar meu artigo? Eu acho que o primeiro pensamento que veria na cabeça da pessoa é, por que você não mandou para outra, né? Você precisa de R$50 mil? Aí eu falo, às vezes a gente precisa. Então, acaba o que a gente faz a gente junta várias pessoas de várias instituições e cada um paga um pouquinho até conseguir o valor, sabe? Mas hoje em dia eu acho que isso vai acabar entrando em desuso. Não vai ter como manter esse tipo de cobrança nesses valores, sabe? Eu tenho percebido isso. As pessoas estão procurando mais mesmo Open Access porque a gente quer informação agora, a gente não quer pagar uma revista para poder entrar no artigo, a gente quer agora, eu quero ver isso aqui agora. Tá? Se você parar para pensar, o autor, né, às vezes o autor paga e o leitor também paga, porque às vezes a gente estando dentro de uma instituição científica, né, uma universidade, por exemplo, a universidade está pagando, você não sabe, mas a biblioteca, né, está pagando para você ter acesso àquele artigo, né? Então é muita grana que poderia estar sendo utilizada para outras coisas, mas, né, os pesquisadores escolhem por motivo A, B, C, N, sei lá, que ele quer mandar a revista por ele sei lá, seduzido pelo fator de impacto, por exemplo, e porque quer mandar para uma revista de impacto 1000, né, e aí paga o preço, né, não é justo, né, então esse modelo Open Access, né, essas vias de Open Access, por exemplo, a via dourada, né, que o autor tem que pagar, tem determinados jornais que cobram valores extremos, e que para pesquisadores que são financiados por aquelas agências financiadoras que eu comentei, para eles é vantajoso porque aquelas agências financiadoras pagam, né? Mas e o resto dos pesquisadores que não têm esse projeto? Como que eles fazem, né? Então é um pouco complicado aí. Sim. E essa parte que você falou de como é feita a revisão, pensando assim,
primeiro tem uma pré-análise, depois vai para o editor escolhe, depois vai para o referir. Eu acho que isso é uma coisa que pouca gente entende, sabe? As pessoas simplesmente acham, vou mandar e já vai direto para o referir. E eu falo, não, velho, não é assim, sabe? Eu até zoo o Romero, que uma vez o Romero mandou um artigo e não mandou a carta para o editor. Que absurdo é essa que você fez? Ele, sério? Esqueci. Eu falei, mas é o tipo de coisa que você não pode esquecer. O editor é tipo o básico, sabe? Ele podia simplesmente apertar um botão e falava, você não mandou nem a carta, tchau, tipo. E tem gente que não tem esse, não dá esse empenho para a carta ao editor, que é um momento crucial, literalmente, é vender o seu peixe. Eu sou essa pessoa, esse artigo está aqui, na verdade o que eu quero falar está aqui. Depois, se você gostou disso, leia o meu artigo, né? Se você não tem uma carta para o editor bem feita, seu artigo não vai passar nunca. Exato. Ou pode ser o melhor artigo do mundo, né? Exato. E outra coisa, assim, não as pessoas, às vezes, eu quando eu estava, né, na bancada fazendo experimento e tentando publicar, a gente não pensa, às vezes, né, quão é difícil, às vezes, achar referir. É muito difícil achar referir, porque as pessoas, né, os editores, eles vão, né, tentam convidar referis que são, às vezes, referência, mas essas pessoas não têm tempo, né? Um referi que realmente está comprometido a fazer um bom peer review e a prover um bom report, é uma pessoa que vai perder, e vai investir um tempo ali naquela atividade, né? Então, é um negócio que não pode ficar pronto anteontem, né? Você submete, eu quero meu artigo pronto anteontem, não dá, entendeu? Então, tem um investimento. Até a pessoa aceitar, né? Só até a pessoa aceitar ser o referido já demora um pouco. Exatamente. Então, as pessoas não necessariamente sabem disso, né? E essas revistas que prometem, né, um número absurdo de dias para publicar, né, determinado artigo, né? Eu não sei como que é o peer review dessas revistas, como que eles fazem, né? Porque é um processo que envolve diversas pessoas, né, em diversos níveis diferentes. Como você falou, é muita ciência atrás de um paper, até um paper ser aceito, né? De quem escreve, de quem avalia, né? Que você não pode ser o editor de uma revista que você não tem nem ideia de qual área que é a revista. Então, você realmente tem que ter pelo menos um embasamento técnico ali para falar, isso aqui é coerente, isso aqui não é, porque quem já foi referir de artigo sabe que vem uns artigos absurdamente malucos. Assim. Eu já peguei artigo que literalmente o cara copiou pedaço de um, pedaço do outro, replicou figura. Eu falei, nossa, velho, que coragem você teve. Pois é. E aí, assim, é aquele e-mail que você manda para o editor e fala, velho, não vale uma linha esse artigo. Não é uma linha nova aqui, é só blá, blá, blá e migué, sabe? Jorge tem uma pergunta, fica à vontade. Primeiro, parabenizar a professora. Eu acho que desde a graduação a gente devia ter algumas aulas assim, né? Porque quando a gente se depara lá na pós-graduação que a gente vê como é que é diferente, fica muito perdido, né? Nessa fase de publicação, né? Eu estou buscando informação agora na fase final aí do mestrado, que eu estou tentando entender como funciona, né? E uma coisa que me deixou curioso, né, foi em relação ao currículo, né, da biologia, da física para a biologia, né? Eu fiz o caminho contrário. Eu estava na biologia, e aí C foi em modelagem de proteína. Eu tive contato com o pessoal da física. Aqui para a física, hoje eu estou na astronomia, né? Nossa! Bem diferente, legal. Né? Mas teve um longo tempo até lá, né? Na graduação de física que eu me encantei por essa área, né? E nem é astrobiologia, né? É física de raios cósmicos, né? Com a Rita. Nossa! E aí eu fiquei curioso, né? Da sua formação nessa abordagem. E eu queria te perguntar também o que você acha das qualis da vida, né? Desse sistema de qualificação de revista mesmo, que como eu, assim, que a gente não sabe nada, a gente tem uma referência por aí, mas não sabe se isso mesmo é válido, se é uma questão política, qual a sua visão em relação a isso? Eu vou responder a do Qualis primeiro, né?
Eu estou muito desatualizada com relação ao Qualis. Eu peguei, né, uma avaliação de um amigo meu que é professor. Ele me passou, né, a classificação do Qualis. Eu perguntei para ele, mas por que que as revistas são ranqueadas em A1, A2, parará, parará? Ele não soube me explicar. Então, eu não sei se as pessoas, de fato, sabem como funciona o Qualis, né? Se é só o fator de impacto que é levado ali em consideração ou não, né? Então, isso é uma coisa que eu não entendo direito, né, como o Qualis funciona. Mas as pessoas, no geral, né, acadêmicos, gostam de números, né? Então, é fator de impacto, é Qualis, né? E, infelizmente, né, determinadas agências financiadoras, né, ou programas de pós-graduação fazem determinadas exigências. Por exemplo, o aluno, para conseguir qualificar, tem que publicar pelo menos um artigo em revista Qualisar, não especifica A1, A2, etc. Então, assim, por que que é feito isso, né? Eu não sei o motivo, mas eu imagino que seja pela necessidade de quantificar determinada coisa, de fazer uma escala, né? Ou de uma métrica, né? Uma métrica de definir, olha, essa pessoa tem que pelo menos submeter um artigo para poder defender um doutorado. Por que que não faz isso, né? Eu acho um pouco injusto fazer isso e muito limitante, porque tem umas áreas, né? Umas áreas do conhecimento, por exemplo, em biologia. Eu não sei se é assim não, viu, gente, ainda, mas tem umas revistas de biologia, né, da área de reprodução, por exemplo, né, que são revistas super interessantes para a área de reprodução, mas que são ranqueadas não tão altas no Qualis. Então, uma pessoa que trabalha naquela área de biologia de reprodução, vamos chutar aqui, né, não sei se ainda é assim, mas como que essa pessoa faz, entendeu? Para poder preencher esse requisito que a pós-graduação lançou, né? Então, seria muito mais interessante a pós-graduação exigir, entre aspas, que um aluno, para defender o doutorado, publique pelo menos um artigo, mas, assim, eu acho que é como se fosse uma régua usada para medir todo mundo, né? Que as pessoas fazem isso. Prova é assim, né? Prova que você faz, né? Então, acho que é porque as pessoas precisam de números, né? Acho que a maneira, entre aspas, não é a mais justa, mas é a maneira, né, é uma régua que as pessoas inventaram para medir. Então, eu imagino que seja isso. A Natália escreveu alguma coisa aqui. A partir do novo Qualis CAPES, a avaliação dos periódicos começou a ser feita por um novo modelo matemático. Assim, esse modelo leva em consideração 3 indicadores, chamados de indicadores bibliométricos: o site score, o fator de impacto e o índice H5, né? Ou seja, as pessoas estão misturando aí 3 métricas diferentes, fator de impacto incluído, e além disso, eles não são transparentes para falar como que é esse modelo matemático, só fala que existe, né? Tô falando, né? Não, é verdade, eles só lançam a tabela e dane-se. Pois é, então assim... Faz 5 anos que não tem. Pois é, então assim, é complicado, né? Por que que né? Então, assim, eu sinceramente, eu estou super desatualizada com relação ao Qualis, mas como eu falei, é uma régua, né? É uma régua baseada em vários números, várias métricas combinadas aí, enfim. E isso impacta, o Qualis não necessariamente impacta só os alunos, mas também os professores, que você tem que publicar um artigo XYZ para você ter uma pontuação mínima para você se manter na pós. Então, aí uma prova, a gente um mal necessário. Né? Tipo, você olhar um físico matemático, ele vai ter uma quantidade de artigos muito menor do que um cara da Nano, por exemplo. Ele tem uma dificuldade intrínseca muito maior. E aí, o que importa é números, não o seu impacto na área. Isso sempre foi um questionamento nas reuniões e é uma coisa que eu acho que a gente não vai conseguir mudar muito, muito fácil, não. O pessoal quer saber de pontos, não quer saber de visibilidade. Sim. Eu não sei. Artigo é ponto, então tá bom, artigo é ponto. Né? Mais um no Lattes, né? Como eu estava falando. Natália? Ô, Bárbara, então, só mais uma curiosidade, que é uma bagunça essa questão do Qualis, eu também não gosto muito dessa questão de Qualis não, gente. Que às vezes você tem um artigo, mas como esse Qualis não foi lançado tem muito tempo, o último é de 2016, tem revista que você publicou e você não pontua em concursos, em demais processos seletivos que você for fazer, sabe? Então tem esse problema com o Qualis também, que está demorando muito eles publicarem esse novo Qualis que eles estão falando, né? Eu acho que sei lá, deve estar tendo alguma confusão de
Era para ser liberado no final do ano passado. Isso. Então, assim, então às vezes você publica em revistas super boas, assim, aí, ao meu ver, né, com o fator, incluindo o fator de impacto bom, que você fez uma observação muito interessante, né? Falando que não é só questão de fator de impacto, né? E às vezes a gente é imediatista e fala assim, bom, né, que são outros, vamos olhar o fator de impacto e tal. Mas enfim, tem esse problema do Qualis, viu? Isso aí já deu até processo, pelo que eu fiquei sabendo. Nossa. E o negócio do Qualis, eu não sei se vocês sabem, mas é uma métrica que existe só no Brasil, né? Então, assim, os jornais não têm nem ideia o que é isso, né? O que é Qualis. Isso. Eu fico me questionando por que não tem. Não, imagina que é isso. Porque não tem uma métrica. Então, já que precisa ter uma métrica para o processo ficar mais fácil, pega um negócio mais universal, gente. Os scopos, percentil dos scopos. Mas, assim, só aproveitando que eu abri o microfone aqui, nossa, parabéns pela palestra, Bárbara. Obrigada, muito Natália. necessária, viu? Como o pessoal falou aí, acho que foi o Jorge falou, né? Isso era uma coisa que tinha que ser dado sempre na graduação já para o pessoal ir amadurecendo todas essas ideias, né? Então, você falou de todas as etapas de fabricação de produção do trabalho científico. Então, parabéns pela palestra. Eu acho que essa é uma matéria que a gente deveria colocar na nossa pós, porque eu acho que está faltando. Eu fiz essa matéria de redação de artigo científico. Aí eles explicavam tudo, como é que você fazia, como é que você procurava referir, e até te incentiva a você escrever o seu artigo do doutorado, porque você já vai fazendo como se fosse um trabalho ali, entendeu? Eu acho que a gente devia fazer isso aqui também. Eu acho que essa é uma semente boa aqui hoje, Bárbara. Você fez quando, Edilson? Foi na pós-graduação que você fez essa matéria? Né? Eu fiz com... Como é que é o nome daquele? O gringo lá da UFMG? O Dickman, não é? Dickman, Ronald Dickman. Não, sensacional ele, viu? Sensacional. Ele é sinistro. Coisas que ele me ensinou, até hoje eu uso algumas técnicas que ele falou. Eu lembro claramente assim das aulas. Acho que eu vou até convidar ele para dar uma palestra para a gente também. Legal. Acho que o pessoal vai gostar. Então, Bárbara, não vou te segurar mais aí, que já está tarde. Daqui a pouco o seu filho está chegando aí, ou já chegou. Ele já deve estar dormindo, ou quase. O Fábio está com ele lá. Sonha. A Laura, meia-noite, ela fala, não estou com sono. Ai, meu Deus. A Laura é assim. Eu sei que ela dormisse cedo, mas não consigo. Difícil às vezes. Então, Bárbara, obrigado novamente. Obrigada a vocês. Fico muito feliz de você ter aceitado esse convite. Imagina, e eu acho que essa palestra vai ter bastante acessos lá no YouTube. Assim que eu colocar, eu te mando o link tudo certinho. Tá bacana. Bom? Obrigada, Emilson. Para divulgar também Com certeza. programa de pós. Com certeza. Alguém mais quer falar alguma coisa? A gente está vendo os comentários. Muito obrigado aí, viu? Valeu. Então, vou finalizar aqui a gravação. E aí... Está.